Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um programa Viver Melhor com Cris Coe. Então, mais uma vez, um dia feliz de estar com vocês ao vivo aqui na Rádio X40. Aproveito para deixar aqui um beijo, um abraço, um aconchego a todos aqueles que têm acompanhado o nosso programa, a todos que estão compartilhando o nosso programa Viver Melhor, curtindo, tornando essa mensagem disponível para muito mais pessoas. Então, sempre nesse primeiro momento, eu tô criando o hábito, viu? Já compartilhando, já tô aqui na página da Rádio X40, vou compartilhar com os meus amigos, compartilhar na minha página pessoal, para quanto mais pessoas terem acesso ao conhecimento, mais as pessoas podem viver melhor, né? Os nossos amigos, os nossos irmãos, todos aqueles que nos rodeiam, todos aqueles que não gostam da gente também, né? E a gente ajudando todo mundo a viver melhor, a gente fica em paz, né? Ninguém enche a nossa paciência, não é assim que a gente fala? Gente feliz não enche a nossa paciência. Então vamos contribuir para esse mundão tá bem melhor. O nosso tema de hoje, para encerrar a semana da energia dos cristais, né? Então eu já estou aqui com as nossas pedrinhas que nós vamos utilizar hoje. Hoje eu quero ensinar para você a roda medicinal com os cristais, né? É um tipo de trabalho que nós fazemos uma mandala de cristais e nesta mandala de cristais, nesta roda medicinal, a gente entra dentro desse espaço, a gente circula o nosso corpo, a gente se circula com os cristais a partir do conhecimento dos pontos cardeais, tá? Essa roda medicinal, ela é ensinada nesse livrinho aqui, a Bíblia dos Cristais, volume 2. De segunda-feira até ontem, eu estava falando, mostrando e compartilhando os conhecimentos do volume 1 da Bíblia dos Cristais. Falamos da selenita, falamos do quartzo, falamos da ametista, falamos de vários outros, né? Então, a partir deste volume 1, hoje o nosso tema, então a gente avançando no nosso assunto, volume 2. Então a gente vai lá para a roda medicinal, porque eu quero mostrar para vocês como fazer em casa, tá? O que é essa roda medicinal e por que eu quis trazê-la, né? Porque é uma forma de nós trabalharmos a partir de todo o conhecimento dos pontos cardeais, as nossas energias pessoais. Nós sabemos que a nossa vida, né, cada ser humano que existe neste planeta, ele existe sob a regência de energias. Essas energias estão sob a regência de movimentos, movimentos que dão forma às ondas eletromagnéticas, as energias, tudo vibra e tudo flui. E essas energias fluem em sentidos diferentes. E cada espaço, cada movimento, cada direção é carregada de um tipo de padrão vibratório específico. Por isso que a gente tem, por exemplo, lá a tradição oriental, ela conhece o Feng Shui ou Feng Shui, né? Então, o que fala o Feng Shui? Geralmente a gente conhece por essa terminologia, né? O Feng Shui um conhecimento que estuda as energias de acordo com essas posições. Então, quando a gente vai fazer uma análise de Feng Shui para nossa casa, por exemplo, a gente faz lá o mapinha, a gente pode, uma das ferramentas que nós temos é o baguá, a gente visualiza a planta da nossa casa, o desenho da nossa casa por aquele baguá. Então eu sei que o lado do trabalho é aqui, o lado da família é aqui, o lado da prosperidade é ali, e assim eu sei quais são os locais da minha casa onde
cada tipo de energia pulsa mais forte. E quando eu conheço esses pontos energéticos onde eles pulsam mais fortes, eu consigo ir trabalhar naquele local específico, aproveitando o espaço de energia mais forte. O mesmo princípio se aplica, por exemplo, aos pontos de força da natureza. Então, quando a gente diz assim, eu tô precisando relaxar, eu quero ir para a praia, preciso de férias, preciso de um banho de mar, né? Por que que eu preciso de um banho de mar? Porque ali no mar, naquela água salgada, existe um padrão vibratório específico, e no caso do mar é um padrão vibratório de limpeza, de descarrego, né? Não é à toa que dá lombeira, né? Depois que a gente toma um banho de mar, passa um dia na praia e, né, se encheu lá de tanto mergulhar na água, a gente parece que tá cansado, dá um soninho, porque as nossas energias são descarregadas, é um processo natural, né? Então, o campo energético daquele ponto específico, daquele elemento natural da natureza, tem esta atuação energética no nosso corpo. Assim como a cachoeira tem outro, assim como as matas, né? Eu lembro que a minha vozinha sempre falava que o sonho dela era morar num sítiozinho. Por que que tantas pessoas têm paixão por estar mais próximo da natureza? Quer ter um sítio, quer ter uma chácara, né? Quer morar numa casinha assim no meio do mato mesmo, porque ali ela encontra um padrão vibratório afim a ela, de renovação energética, de cura energética e assim por diante. Então, cada pessoa vai ter mais afinidade com um padrão, menos afinidade com outro padrão e assim por diante. E isso é um processo natural. Todos nós passamos por ele, acreditando ou não acreditando, querendo ou não querendo, porque isso se trata de física. Né? São padrões vibratórios, então o nível vibratório que eu estou vibrando é onde eu estarei mais confortável. Pois muito bem. Entendendo este conceito, a gente consegue então avançar nos estudos e a gente compreende que na natureza, no planeta Terra, existe uma coisa que a gente chama de eixo magnético da Terra. Nos nossos corpos, tudo que tem no macro tem no micro. Então, nos nossos corpos, a gente também tem um eixo, nosso eixo. A representação no corpo físico do nosso eixo é a nossa coluna, né? Então, o eixo aqui no topo da minha cabeça, descendo, então esse é o meu eixo. O planeta Terra também tem um eixo. Como é que a gente lá na escola estudava geografia, né? Que existe um movimento de rotação, a Terra gira em torno de si, existe um movimento de translação, que é a Terra girando ao redor do Sol, e ali a gente sabe então que existe um eixo. Então, quem lembra lá do meridiano de Greenwich, né? Então, eu tenho um meridiano que corta. Ali a gente entende o globo, a gente entende a Terra, então, com os seus lados. Aí a gente avançava mais um pouquinho na aula de geografia e a gente ia lá para os polos, né? O polo norte, o polo sul. Aí eu conheci o leste e o oeste, noroeste, sudeste, nordeste e sudoeste. Né? Então, essas direções, ela formavam o que a gente conhecia lá na escola por Rosa dos Ventos. A gente está voltando, né? O nosso programa também é relembrar conteúdos da escola. Enfim, essa Rosa dos Ventos, ela está dizendo, quando a gente estuda os campos de energia, de forças energéticas do planeta, esses
polos, o que eles estão mostrando? Que naquela direção existe um padrão específico de energia atuando. Então, existe um padrão de energia do norte e um padrão de energia do sul. E norte e sul são campos opostos complementares. Então, um complementa o outro. O polo norte não existiria se o polo sul não existisse. Então, eles são opostos, né? Um está no norte, o outro está no sul. Um está em cima, o outro está embaixo, assim por diante. Então, são opostos, mas eles se complementam, eles têm polaridades diferentes. Assim é com o leste e com o oeste, né? Eles são opostos. Um está oposto ao outro, mas eles são complementares. O leste não existiria sem o oeste não existiria sem o leste. Assim é com o nordeste e o sudoeste e o noroeste com o sudeste. E cada um desses polos flui por eles um tipo de onda eletromagnética, tá? Entendemos isso, esse é um conceito geral do macro, do funcionamento do nosso planeta. Quando a gente traz isso para o micro, que é a nossa vida e o nosso corpo, nós também somos regidos por essas direções. Então, quem acompanhou o programa Viver Melhor desde lá do início, a primeira semana do programa Viver Melhor, antes a gente tinha feito o programa Despertar de manhã, quando ele passou a ser a 1h da tarde, a primeira semana que nós fizemos foi a semana da radiestesia. E lá na radiestesia, por exemplo, eu falei que muitos trabalhos de radiestesia e radiônica, eles devem ser feitos direcionados para o norte magnético da Terra. Por quê? Porque é a referência de padrão energético do norte que vai nos ajudar a entrar em sintonia com todas as energias que a gente precisa trabalhar. Então, existem várias práticas, várias técnicas terapêuticas naturais, existem vários conhecimentos filosóficos, religiosos que se orientam por esse conhecimento dos campos de energias de cada polo, né? Dessas direções do que a gente chamava de rosa dos ventos, tá? Pois é com esse conhecimento que a gente vai partir para fazer a nossa roda medicinal com os cristais. Então, nós vamos conectar, ancorar as nossas forças pessoais, a nossa saúde, o nosso equilíbrio a todos esses polos. Então, essa roda medicinal com os cristais é um trabalho, um tratamento para a gente fazer com os cristais, para nos ajudar a nos centrar. Nos centrar onde? Naquilo que a gente é, em quem nós somos em essência, né? Então, o centro desta roda seremos nós. E nós vamos nos tratar em todas as direções da nossa vida, ou seja, nós vamos atuar em toda a nossa evolução. Tá? É um trabalho lindíssimo, poderosíssimo, né? E muito importante. Quem dera se todos nós fizéssemos, experimentássemos pelo menos uma vez na vida esse trabalho. Aqui nesse livro, né, a Bíblia dos Cristais, volume 2, a gente tem um exemplo de como fazer isso. A Judy Hall, ela ensina, né, autora desse livro, ela ensina como fazer essa roda medicinal. E ela vai falar sobre os cristais, as pedras que a gente pode utilizar em cada polo. Para a gente no dia a dia, às vezes não é fácil encontrar os cristais que estão aqui, essas pedras específicas, né? Então eu vou trazer para vocês a possibilidade daquilo que a gente pode usar, que fica mais fácil a gente encontrar. E claro, quem quiser aprofundar o assunto, quem quiser conhecer mais, aqui ela dá uma explicação lindíssima, muito aprofundada sobre essa roda medicinal.
de cristais. E claro que aqui eu tô fazendo um resumão para você já poder usar aí na sua casa de uma forma muito prática. Mas se tiver curiosidade, quiser aprofundar o assunto, então Bíblia dos Cristais, da Judy Hall, ela vai ter todo esse conteúdo lá escrito. Vamos ver aqui. Olha, a Andréia entrou de novo, que linda. Boa tarde. Boa tarde. Então, seguindo aqui, eu quero mostrar primeiro o desenho. Eu fiz um desenho para ficar mais fácil. Vamos ver se vai dar para ver bem. Acho que vai. Esse aqui é um desenho de como nós vamos fazer a disposição dos cristais e das pedras, né? Eu não preciso riscar, né? Eu risquei só para ficar redondinho direitinho. O que vocês vão fazer? Num espaço da casa aí de vocês, do quarto, da sala, como um espaço que vocês tiverem, vocês vão dispor as pedras num círculo, né? Uma pedra aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, e assim por diante. A primeira coisa que vocês vão descobrir aqui é onde está o norte magnético da sua casa. Como é que eu descubro o norte, né? Onde eu sei que é o norte? Se eu sei onde o sol nasce, se eu tenho a referência de onde nasce o sol, eu vou apontar o meu braço direito e esse braço direito, então, onde nasce o sol, vai ser o leste. Então, eu sei que à minha frente está o norte. É a forma mais fácil da gente identificar qual é o norte do local onde nós estamos ou da nossa casa. Quem tiver bússola, usa bússola. Quem quiser pode baixar um aplicativo gratuito do celular, tem aplicativo de bússola, é só entrar lá no Play e buscar pelos aplicativos no Play Store e lá escreve, né, pesquisa lá bússola e vai ter vários aplicativos de bússola e a gente descobre então o norte magnético. Mas se eu não tiver bússola, se eu não puder baixar o aplicativo, é só descobrir por onde o sol nasce, aponta o braço direito na direção do sol que está nascendo e você sabe que a sua frente é o norte, tá? Simples mesmo, a lição da escola, né? Pois bem, nós vamos construir então a nossa roda medicinal direcionada nesse sentido do norte. Então, as pedras, eu vou falar agora qual pedra vocês vão colocar e qual é a energia que a gente vai trabalhar em cada polo. Então, o que eu estou trabalhando no norte, o que eu estou trabalhando no sul, o que eu estou trabalhando no leste, o que eu estou trabalhando no oeste, o que eu estou trabalhando no noroeste e no sudeste, no noroeste, no nordeste e no sudoeste. Então, eu vou falar agora exatamente isso aqui. É hora de pegar papel e caneta, porque sempre tem dica e ensinamento. Eu sempre passo para você anotar aí o que nós vamos tratar em cada polo. Eu vou aqui com a minha colinha. Primeiro ponto de referência, né? Nós vamos começar esse trabalho da roda medicinal dos cristais entrando, eu vou dispor estas pedras e eu vou entrar para dentro desta roda, eu vou me sentar no meio. Então, onde está circuladinho aqui no meio, eu vou entrar e vou sentar aqui, né? Aqui no meio, eu sento e aqui no meio eu já vou ter um cristal. Eu vou segurar esse cristal do meio nas minhas mãos. Eu seguro esse cristal nas minhas mãos e eu vou me direcionar para o Polo Sul. A primeira direção que eu faço, eu sento de frente para o Polo Sul com o cristal do meio na minha mão, tá? O que significa o Polo Sul? O que eu vou tratar com esses cristais no Polo Sul? Eu vou colocar um cristal, um quartzo, né? Quando eu falo cristal, é um quartzo branco ou um quartzo transparente. Então, aqui no Polo Sul, eu vou ter um quartzo, né? Ou um cristal, um quartzo.
O que eu estou tratando no Polo Sul? Eu estou tratando aqui no Polo Sul o lugar onde eu nasci, o ponto de aproximação da Terra comigo. Vai tratar tudo aquilo que eu trago de traumas, de ressentimentos, de dificuldades, de problemas relacionados lá à minha origem. Então, se a gente passou, por exemplo, uma infância difícil, se o parto foi difícil, se a gravidez da nossa mãe foi difícil, tudo que houver de necessidade de harmonização, quando eu entro em contato com essa energia do meu Polo Sul, eu estou me referenciando à minha origem de nascimento, ao local em que eu nasci, a estrutura do mundo quando eu nasci e, consequentemente, a relação que eu estabeleço comigo e com o meu corpo físico. Então também vai curar aqui todas aquelas distorções que nós temos a partir, eu tô muito gorda, eu não sou feia, eu sou muito magra, o meu cabelo é pouquinho, eu não tenho cabelo bonito, eu não gosto do meu corpo, eu não me aceito, a dificuldade de aceitação. Tudo que se refere ao nosso corpo, essa autoaceitação pessoal, de imagem pessoal, também é trabalhado aqui no Polo Sul, tá? Aqui no Polo Sul, como fala de autoaceitação e aceitação aqui do corpo, da vida física, também a gente vai tratar, direcionado para o Polo Sul, tudo que se refere à nossa encarnação. A aceitação, por que eu tô aqui, por que eu vim para essa vida, por que eu sofro tanto, por que eu tive essas doenças, por que eu tenho esses desafios, porque esse pai, tudo aquilo, sabe que às vezes é difícil a gente aceitar. Por que eu passei por todas essas dificuldades? Porque eu ainda passo por essas dificuldades. Então, essa energia do Polo Sul está vinculado com a nossa existência encarnada, com a nossa existência física, desde o momento do nascimento até tudo isso que a gente vem vivendo enquanto está aqui, passando por todos os aspectos da nossa vida material, né? Então, o Polo Sul é para este tratamento específico, tudo que se trata dessa encarnação. Consequentemente, tudo que eu estou vivendo hoje, que vem de herança kármica, né? Então, se eu tenho dificuldades hoje, porque provavelmente tem alguma coisinha que aquilo ali tá me dizendo, eu preciso aprender ainda que eu não aprendi, eu não ajustei alguma energia, eu preciso ter compreensão e consciência de algumas coisas que eu ainda não tenho, e ali o caminho, às vezes, da dor, do sofrimento, a gente mesmo optou por ele, por conta de tudo aquilo que a gente já acreditou ou já fez na vida, né? A gente faz valer o livre-arbítrio. O Polo Sul vai trazendo tudo isso para nossa consciência, para que a gente tenha compreensão dessas coisas e também de todos esses que a gente chama, né? Eu não gosto muito de usar esse termo, mas a gente costuma chamar resgate. Eu tô resgatando. Eu não acredito muito no termo resgate, mas eu gosto do termo conscientização, de tudo aquilo que eu preciso trazer para o meu consciente. Eu preciso me conscientizar de coisas que eu antes não estava, né? Trata tudo desse sentido. Então, tudo que eu precisar colocar no lugar na minha vida prática, na minha vida encarnada, eu vou tratar no Polo Sul. Então, esse momento em que eu tô com o quartzo na minha mão, sentada no centro da roda e olhando para o cristal, o quartzo que está no Polo Sul, eu estou fazendo essa meditação. Estou fazendo esses pedidos, né? Que eu seja purificada, que eu tenha compreensão, que eu tenha clareza, que eu tenha entendimento. Este é o objetivo da nossa prática de limpeza quando eu estou em direção ao Polo Sul. Muito bem, eu sigo fazendo o tratamento
Então, estou sentada, virada aqui para o Polo Sul. Eu sigo o tratamento no sentido horário. Então, o próximo polo que eu venho é o sudoeste, né? Então, quando eu estou aqui saindo do sul, vou em sentido horário, então eu vou para o polo sudoeste. No polo sudoeste, eu estou tratando os sonhos, o meu lugar dos sonhos, todos os meus planos, os meus desejos, toda a minha capacidade de sonhar, de planejar, né? Sabe que quando eu recebo aqui as pessoas para os tratamentos na psicoterapia, uma das perguntas que eu sempre faço, né, faz parte lá do meu roteirinho com as pessoas, assim, quais são os seus sonhos? Se vocês soubessem olha a quantidade de casos de pessoas que não sabem dizer quais são seus sonhos. Elas dizem assim: eu só quero ter paz, Cris, eu quero ser feliz só. Eu nem quero muita coisa. Então as pessoas às vezes nem sonham mais, elas não têm expectativas. Ainda me diz assim: melhor não criar expectativa porque depois a gente vai sofrer, né? Então as pessoas têm medo de sonhar porque já ficam esperando a derrota. Então, se eu posso sofrer, para que sonhar, né? Então é melhor sofrer de vez já, sem ter sonho nenhum. Não parece lógica essa mentalidade, mas é o que acontece, né? A gente vai se desiludindo tanto, a gente vai se decepcionando tanto, a gente vai sofrendo tanto no meio caminho, que quando a gente se dá conta, a gente começa a viver a nossa vida como assim, sabe a música do Zeca Pagodinho, Deixa a Vida Me Levar? A gente acaba vivendo assim, deixa a vida me levar. E não precisa ser assim, não deve ser assim, né? Nós quando fomos criados, né, pelo Divino Pai, a gente não foi criado para sofrer, a gente foi criado para ser pleno, para ser feliz, mas em algum momento a gente se desviou desse caminho, né? Então, quando a gente trabalha os nossos sonhos, eu trabalho as minhas esperanças, eu trabalho os meus desejos, eu trabalho as minhas vontades, eu trabalho com toda essa perspectiva de vida que às vezes a gente vai perdendo, né? Então, aqui no lado sudoeste, quando a gente tiver com o cristal do centro na mão, eu vou estar olhando porque eu vou colocar no sudoeste uma selenita. Então a selenita, eu estou olhando para a selenita no sudoeste com o quartzo na minha mão, né? Então eu estava para o sul, eu girei um pouquinho para o lado e estou agora me direcionando para o sudoeste, sentadinha ali na roda medicinal e mentalizando os meus sonhos, os meus projetos, os meus desejos, a vontade, a força de vontade, a persistência, a perseverança para atingir e concretizar esses sonhos, né? Esse é o tratamento do sudoeste, né? A gente vai curando, por isso que é roda medicinal, porque nós vamos nos curando e usando a energia do cristal que está na nossa mão, do quartzo, e usando a energia das pedras que estão nos polos. Então eu tenho uma pedra de referência no polo que vai ser transmitida para esse cristal aqui da minha mão, esse quartzo. Eu falei bastante do quartzo, não foi à toa que eu trouxe o estudo do quartzo, né? Quarta-feira eu falei bastante no programa, eu li tudo o que estava escrito sobre o quartzo e a gente já viu que tanto a selenita e principalmente o quartzo, eles guardam a memória de tudo que existe no planeta. Então aqui no cristal e no quartzo existe a memória da perfeição divina, a memória do meu ser harmonizado, alegre, curado, saudável. Aqui no quartzo ele tem a capacidade de amplificar todos os padrões harmônicos de energia. E é isso que eu vou fazer quando estiver com este quartzo na minha mão e olhando para a pedra que está
em cada polo. Aqui no sudoeste vai ter uma selenita, tá? Seguimos então, ficamos ali uns minutinhos, fizemos a nossa mentalização. Eu vou me virar um pouquinho e vou me direcionar para o oeste, né? O oeste, ele vai trabalhar na nossa vida o lugar de olhar para dentro, né? Esse é o lugar no nosso mergulho interior. Sabe quando a gente fala do inconsciente? O inconsciente está aqui no oeste. É aquilo que de mais profundo eu tenho dentro de mim. Aquilo de maior profundidade, de mais escondido, às vezes até de nós mesmos. Vai trabalhar tudo aquilo que eu não consigo enxergar em mim. Então, tudo aquilo que está me impedindo de evoluir, de crescer, de ser feliz, de viver bem. Aqui eu vou trabalhar todos aqueles aspectos de sombras, né? Coisas que eu ainda tenho a melhorar. Então, tem coisas que a gente já sabe. Então, assim, poxa, me falta um pouco de disciplina, eu preciso ser mais disciplinada. Isso é uma coisa que eu sei que eu tenho que melhorar, mas de repente tem outros aspectos que eu preciso melhorar que eu nem me identifiquei ainda, nem me dei conta. E quando a gente tem dificuldade de se dar conta aquilo que precisa melhorar, eu sempre digo, pergunta para irmão. Irmão sempre vai jogar na cara. Irmão dá real. Porque às vezes pai, mãe, dependendo do pai e da mãe, não quer te magoar. Marido, esposa, às vezes fica com medo de falar. Mas pergunta para um irmão. Irmão vai jogar na real, né? Vai dizer, tu precisa melhorar isso, tu precisa melhorar aquilo, tu precisa melhorar aquele outro. Ou se você tiver pai, mãe, marido ou esposa bem diretos e honestos, eles vão dizer na lata, né? E aí, neste momento da roda medicinal, neste momento de cura, você mentaliza isso que precisa ser melhorado. E é isso de comportamento seu, de sentimento, de pensamento, né? Então, esse mergulho para dentro acontece aqui no lado oeste. Aqui no lado oeste, a gente também vai usar o quartzo, tá? Se vocês tiverem aquele quartzo fumê mais escurinho, ou aquele quartzo que tem pedacinhos de turmalina dentro, né? Ele mais escurinho, pode ser esse quartzo, né? Se não tiver, usa o quartzo, né? Leitoso, um quartzo mais branquinho, não tão transparente no lado oeste. Por quê? Porque o nosso inconsciente não é transparente, né? Então a gente vai usar esse quartzo um pouco mais escuro, tá? Fizemos a nossa meditação, pedimos a nossa purificação, a purificação do nosso interior, a purificação de tudo aquilo que a gente desconhece ainda, sendo necessário mudar, melhorar. Fizemos ali os minutinhos de meditação, eu viro um pouquinho e me direciono para o noroeste. Então aqui na nossa... vou pegar aqui. Então aqui nós fizemos sul, sudoeste, oeste. Agora nós vamos para o noroeste, né? Eu estou aqui indo no sentido horário do sul para o norte. No sentido noroeste, vocês vão ter um quartzo também na ponta noroeste. E o que a gente vai trabalhar aqui nesta posição noroeste? Tudo que se refere a padrões, tá? Tudo que se refere a hábitos, padrões, rotinas que a gente estabelece. Sabe aqueles padrões que às vezes aprisionam a gente, que não faz bem, que já está mais atrapalhando do que outra coisa? A gente consegue ir transformando com esta prática na roda medicinal em direção ao noroeste. Também se refere a todos os tipos de padrões estabelecidos do passado para o presente.
tudo aquilo que eu trago de vidas passadas, aqueles comportamentos repetitivos, pensamentos, padrões mentais repetitivos, Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com a psicoterapia, o meu trabalho ele tem um viés que considera a vida espiritual, porque a psicoterapia holística tem como fundamento a integralidade do ser, e um ser, a parte integral dele é a sua espiritualidade, independente de religião, né? Tem pessoas que vivem a sua espiritualidade dentro de uma religião. Tem pessoas que nem acreditam em religião, nem acreditam em Deus, não acreditam em nada, e aí a parte da sua espiritualidade vai ser integrada, entendida e trabalhada com essa pessoa a partir do seu compromisso ético com a humanidade, né? Então isso é a espiritualidade, é compreender que eu não sou uno, sozinho, solitário, eu sou uno no todo, até que a gente compreenda que eu sou o todo, e esse todo não necessariamente é Deus, né? Para quem crê em Deus, vai ser Deus. Para quem não crê em Deus, esse todo é tudo que existe na humanidade. São as pessoas que convivem comigo, são os animais que dependem dos meus cuidados, é a natureza que precisa ser cuidada. Então, a parte espiritual de quem não tem fé, de quem não acredita em Deus, de quem é ateu, a sua espiritualidade vai ser vivida com base na ética. Então, quando a gente está trabalhando aqui o Noroeste, todos esses sistemas de crenças, de padrões mentais também são tratados, né? Para quem acredita aí em processos reencarnatórios, tudo isso que a gente vem trazendo. Enfim, eu comecei a falar do meu exemplo, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha uma profissão, e comecei a estudar as práticas terapêuticas e tal, e chegou um momento da minha vida que eu tive que tomar uma decisão. Eu continuava fazendo o que eu fazia antes, ou eu assumia esta nova profissão para mim. Eu cheguei onde eu tô, né? Hoje foi, assim, sem sombra de dúvida, a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Eu fiz a mudança de carreira, né? Já quase, né? Quarentona, passado dos 30 e tantos. E pra gente começar do zero, né? Uma carreira profissional do zero. E lá naquela época, quando eu comecei a atender, eu vinha com um padrão de crença que se eu tivesse ajudando alguém de alguma forma a compreender a sua espiritualidade, que eu não poderia cobrar um atendimento. E aquilo era uma crença e eu tinha muita dificuldade. Consequentemente, os primeiros meses do meu trabalho como psicoterapeuta foram muito difíceis, porque eu trabalhava, mas eu não conseguia mais me manter financeiramente. Assim, o que adianta eu trabalhar muito? Então eu não posso ser terapeuta, eu vou ter que ter uma profissão qualquer e vou voltar a ser terapeuta de final de semana, e não era isso que eu queria. Aí foi um trabalho de quebra de crenças e paradigmas que estavam me aprisionando dentro daquele sentido de evolução. Olha as crenças, né? Os hábitos que a gente cria, que a gente estabelece, que aprisionam a gente. Então toda quebra de padrões. Eu tive que quebrar um padrão mental para compreender. Senhora, se o médico ele pode, é lícito cobrar um trabalho por tudo que ele estudou, por que eu, depois de tudo que eu estudei, também não posso cobrar o meu trabalho? E aí eu consegui manter o equilíbrio. Eu vou ter o meu trabalho voluntário, como sempre fiz na minha vida. Eu sempre tive o lado de, né, o meu lado de devolver para o universo aquilo que o universo traz para minha vida. Então, o meu trabalho voluntário continuou e continua até hoje. Entretanto, eu consegui quebrar aquele padrão, aquela crença que não me permitia
fazer atendimentos cobrando, olha só, né? Então, desde coisas simples, parecem coisas tão simples, mas que atrapalham a nossa vida. E aqui nesse lado noroeste, você vai ter esse sentido, né, de quebra de hábitos, de padrões, de rotinas que estão te escravizando, que estão te prendendo, que estão impedindo a tua evolução, né? Atua em todas as memórias celulares do nosso corpo, né? Porque tudo aquilo que vira rotina, tudo aquilo que é padrão, é aquilo que está energeticamente enraizado, não só em pensamento, não só em sentimento, mas também na nossa estrutura biológica, né? Energética, né? Biológica ou bioenergética. Então fica esse padrão, e aqui esse trabalho ajuda a gente a ir limpando e renovando, né, esses padrões. Viramos um pouquinho, ficamos ali direcionados para o lado noroeste e finalizamos virando para o norte. Então saímos desta posição, viemos aqui, estamos então sentados no meio, olhando para o norte. Aqui no Polo Norte, a gente vai colocar um quartzo, mas um quartzo que tenha ponta. Eu estou direcionando para o norte. Então, coloque, né, um quartzo que tenha uma pontinha. Ó, ele é pontiagudo, tá? Coloque lá no Polo Norte o quartzo com a ponta, sente no meio da roda, segurando o quartzo do meio nas suas mãos e olhando para aquele quartzo do Polo Norte. O que é o norte? É o lugar do conhecimento, é o lugar do despertar, é o lugar do direcionamento, né? Então, o norte vai ajudar a gente a focar e a integrar todos os nossos níveis mentais de consciência. Então, me ajudando a ter mais clareza sobre a minha vida, a ter mais clareza sobre as minhas responsabilidades, a ter uma compreensão para direcionar, tomar as melhores decisões e direcionar para um caminho seguro, para um caminho certeiro a minha vida, as minhas realizações, os meus projetos, né? Também vai trazer um equilíbrio, porque se traz centramento mental, esse centramento mental está alinhado com o meu emocional. Então vai trazer o equilíbrio emocional necessário para que a gente faça tudo aquilo que a gente precisa fazer, né? Às vezes a gente até sabe, eu sei que eu preciso arrumar o meu roupeiro, um exemplo bem bobinho, né? Ah, o meu roupeiro tá uma bagunça, eu sei que eu preciso arrumar. Só que aí, como é que eu faço? Eu não consigo ter foco, eu não consigo parar, me organizar, arranjar um tempo para fazer isso. Então, quando a gente está alinhado com o nosso norte, a gente tem direcionamento. Bom, hoje eu vou arrumar o meu roupeiro e eu consigo direcionar a minha atenção, o meu foco e a minha energia de ação para aquela realização. E eu vou arrumar o roupeiro, né? Então aqui eu dei um exemplo bobinho, mas isso para tudo na nossa vida. Eu tenho um projeto de estudos, eu tenho um projeto de uma casa nova, viagem, morar num outro lugar, eu tenho um projeto de casamento, né? Então, quem já casou sabe a confusão que pode ser. Se a gente não tem foco, vira uma confusão, uma dificuldade, tudo emperra, tudo atrapalha. E assim é tudo na nossa vida, né? Se a gente não tem foco, não tem direcionamento, tudo sai dos eixos, né? E tudo nos abala, tudo nos prejudica. Então ficamos um tempo olhando para o norte. Quando a gente sentiu que a energia já fluiu, eu me direciono para o nordeste, né? Saio do norte, agora tô aqui sentadinha no sul, olhando para o nordeste. No nordeste, eu vou colocar uma pedra de ametista, tá? Então lá no nordeste vai ter uma ametista lá na ponta do nordeste. E eu tô no centro segurando o meu quartzo nas mãos.
O que o Nordeste rege na nossa vida? A área, as energias de escolhas. Aí eu te pergunto, você aí já fez uma má escolha na vida? Ai, se eu tivesse ouvido a minha mãe, né? Ai, se eu tivesse ouvido a minha intuição. Então, não tinha feito isso, né? Não tinha ido pelo lugar errado, não tinha me desencaminhado. Todos nós já fizemos péssimas escolhas em algum momento da vida, né? Então, quando criança, estou aprendendo a engatinhar, botei o dedinho na tomada, fiz uma péssima escolha. Então, aqui não importa o grau, o tamanho do desastre depois da escolha. O importante é que quando a gente está fazendo esse trabalho na cura da roda medicinal com os cristais, eu estou trabalhando o campo das escolhas, trabalhando internamente tudo aquilo que precisa ser harmonizado para que eu faça escolhas conscientes de acordo com a minha essência, com a minha verdade, para que eu deixe de fazer escolhas para minha vida porque o outro me disse isso, porque o outro pensa isso de mim, querendo ou necessitando de aprovação. Então eu passo a trabalhar todas essas energias internas, direcionando para boas escolhas, tá? Então a ametista vai facilitar esse processo pra gente. Vai trabalhar também no nosso campo de motivação, quando a gente tá mais, sabe? Ai, tô cansado, não sei se vai dar certo, não sei se eu consigo, né? Então, consigo, eu só preciso me posicionar, porque escolha é posicionamento, né? Então, eu preciso me posicionar. E esse trabalho e a ametista nesse polo Nordeste vai me dar a possibilidade de fazer boas escolhas com base no quê? Naquilo que eu acredito que é correto, naquilo que eu acredito que é bom para mim, tá? Então, fiquei uns minutos aqui em direção ao Nordeste, olhando para a ametista com o quartzo na mão, senti que a energia fluiu, eu me redireciono para o leste. Então, vou agora sentar de frente para o leste e vou olhar o leste. No leste, eu vou colocar um citrino, tá? Essa pedrinha amarelinha, assim, linda, brilhante como o sol. Aqui no leste, eu vou ter uma pedra citrino. O que o leste, ele nos proporciona? Qual é a energia que está tratando? Esse lado leste é o lado da ampla visão. O que é a ampla visão? É eu ter a potencialidade, a habilidade de ver o todo, tudo aquilo que está ao meu redor e que eu preciso ter conhecimento para tomar as minhas decisões e para fazer o que é melhor para mim, né? Esse é o lugar da concepção. Portanto, é o lugar da gente amplificar as nossas ideias, amplificar as soluções. É o momento da gente ter a visão da luz no fim do túnel. Quando é que isso é importante? Naqueles momentos em que a gente está passando pelas situações difíceis e tudo está tão doído, está tão sofrido, está tão difícil que a gente vai perdendo as esperanças. O que é esse perder as esperanças? Muita gente vai dizer assim, é falta de fé. Não necessariamente é falta de fé, porque se fosse falta de fé, a gente não tinha sacerdotes com depressão, a gente não tinha pessoas extremamente bondosas com depressão, porque para essas pessoas não falta fé, eles têm fé, mas a ampla visão, tá faltando o quê? Tá faltando enxergar a luz no fim do túnel. Tá faltando se dar conta que sim, tem possibilidades de mudança, sim, tem possibilidade de sair dessa situação, sim, é possível amenizar uma dor, é possível parar o progresso de uma enfermidade. Todos nós temos possibilidades. Então, esse trabalho com o citrino no lado leste, o que é o citrino? É a representação do sol, da energia solar.
O sol ilumina tudo, o sol traz a luz divina para o problema mais escuro que você possa ter, né? Então, quando a gente está sentada, direcionada para o nosso leste, olhando para aquele citrino está trazendo essa energia solar para a nossa vida, para o nosso campo mental, para o nosso campo emocional, e está dizendo assim: você consegue, olha aqui a luz. E a gente vai então abrindo o nosso campo de visão. Por isso que é o eixo da ampla visão, tá? Fiquei uns minutinhos ali, me redirecionei para agora o sudeste, né? Então aqui no sudeste, eu comecei no sul, em sentido horário, fiz todo o giro, tô aqui no último polo agora, o sudeste. Aqui no sudeste eu também vou ter um quartzo na ponta, né? Um quartzo branco. No sudeste a gente vai trabalhar a energia dos nossos ancestrais, toda a nossa ancestralidade. Olha que lindo, olha que energia linda. O que a gente está trabalhando aqui na nossa ancestralidade? Estamos honrando todos aqueles que vieram antes, compreendendo toda a caminhada e toda a sabedoria daqueles que vieram antes, e também nos libertando de tudo aquilo que nos aprisiona em padrões, em sentimentos, em pensamentos e em comportamentos que vêm conosco de ancestralidade, né? Aqueles padrões repetidos, sabe? Quando a gente tem famílias que é muito claro ver isso, né? Famílias que a gente vê assim, olha, é uma sequência, por exemplo, de mulheres que não dão certo no amor, que não tem companheiro fixo, que se separam, que não conseguem ser estáveis nas relações afetivas. E quando a gente vai analisar aquele histórico familiar, aquela árvore genealógica, esse é um padrão da pessoa agora que veio procurar ajuda, porque foi assim com a sua mãe, a sua avó também teve sofrimento nos relacionamentos, a sua bisavó, e assim foi, né? Tem pessoas que vêm, né, com problemas financeiros e perdas muito grandes, né? Então, quando a gente vai ver, os seus pais passaram por perdas financeiras muito grandes, seus avós e assim por diante, porque a gente também herda esse campo de energia ancestral e isso influencia a nossa vida, sim, né? E isso está impresso na nossa memória bioenergética. Isso faz parte da nossa genética espiritual. Tá? E quando a gente trabalha aqui direcionado para o sudoeste, para o sudeste, né? Quando eu estou aqui olhando para o sudeste, eu estou trabalhando toda esta minha energia ancestral. Estou fortalecendo toda a minha ancestralidade com base na honra e respeito, reverência, mas também estou me libertando de tudo aquilo que eu não preciso passar adiante. E se eu decido, se eu escolho com a minha visão consciente, limpa, com o sol que me ilumina, eu vejo a luz no fim do túnel e eu bato o pé no chão e digo assim: eu não vou mais perpetuar esse histórico de doença na minha família. Eu não vou mais perpetuar esse histórico de infelicidade, de tristeza e depressão. Eu não vou mais perpetuar esse histórico de desastres financeiros. Eu passo então a focar em todas as minhas realizações de afirmação, de energia positiva, né? De consciência, de sabedoria. Então eu vou pautando a minha vida por novos padrões, por novos hábitos. Eu crio novas rotinas mais saudáveis, mais harmonizadas e mais equilibradas, né? E aqui a gente fecha o trabalho dessa roda.
Então, depois que eu fiz essa mentalização, eu estava sentada no centro da roda, fui fazendo o trabalho de meditação em todos os polos. E essa meditação é não, é segurar o cristal no meio das minhas mãos, olhar a pedra que está em cada polo, sabendo que nesse polo eu estou mentalizando isso, naquele polo eu estou mentalizando aquilo, naquele outro polo eu estou mentalizando aquele outro aspecto da minha vida, e assim eu vou trazendo para o meu campo de energia toda a harmonia que está aqui dentro do cristal. E quando eu seguro esse cristal na palma das minhas mãos, essa energia está sendo absorvida pelos meus chakras. Essa energia está entrando em contato com os meus corpos e está promovendo a cura a partir da energia mineral em contato com o meu campo, né? Essa é a lógica e a estrutura da nossa roda medicinal. Ah, Andréia, escuta o tique-tique patinhas. Ah, foi a minha velhinha, minha patudinha. Ela, velhinha, ela entrou aqui, tá aqui do meu ladinho. Ela entrou uma foi pra, elas se revezam nas caminhas, né? Terei que trabalhar muito esse noroeste, amada. Todos nós temos algum desses polos que a gente tem um trabalho um pouquinho maior para fazer, né? Todo mundo tá aqui encarnado, tá para aprender, tá para desenvolver, tá para se conscientizar, e cada um de nós vai ter o seu pontinho que, olha, aqui eu vou ter que trabalhar um pouco mais. Lá, aquele outro lá já tá resolvido, lido de boas, né? Mas aqui eu ainda tenho que focar. Esse é o nosso trabalho. O que é bonito dessa roda medicinal com os cristais? Porque a gente tem a possibilidade de tratar de uma maneira ampla todos os aspectos da nossa vida, todos os aspectos da nossa consciência. Então eu não vou fazer um trabalho só para isso ou só para aquilo. Eu vou fazer um trabalho que vai contemplar toda a minha existência. E é por isso que eu deixei esse assunto, esse tema da mandala medicinal ou da roda medicinal dos cristais para o final, para nossa sexta-feira, porque agora você já tem o conhecimento do quartzo, a gente já estudou, tem o conhecimento da ametista, porque a gente já estudou nos programas anteriores, então vocês podem fazer agora as suas meditações mais conscientes dentro de todo esse conhecimento. E eu desejo de todo o meu coração que sirva na prática para você. Você pode montar essa roda e instruir o seu familiar, seu marido, seu companheiro, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus amigos, seus irmãos. Dá de presente, monta aí na sua casa. Eu vou fazer um sábado, um domingo de tratamento. Quem quiser pode ser tratado, né? Só não vai chamar o povo da rua, porque a gente tá em isolamento, né? Não vai pegar coronavírus e dizer que foi eu que mandei. Então tomem cuidado, resguardem-se, mas aquelas pessoas de convívio próximo a gente pode fazer, usa um dia e cada um entra ali, segura o cristal e faz a sua meditação. Quando vocês forem fazer em sequência, a única coisa que eu sugiro é que esse cristal do centro que a gente segura na mão, quando eu sair e outra pessoa for entrar, então a minha irmã vai entrar para fazer, eu pego esse cristal que estava na minha mão, eu vou lá na água corrente, boto na torneira, abro a torneira lá, deixo aqui essa água passar, lavo esse cristal e aí a minha irmã entra dentro da roda com esse cristal. Só porque aqui vai ficar impregnada a minha energia. Então, se uma pessoa vai entrar em seguida da outra, lava com água corrente. Essa seria a única indicação quando a gente usar assim uma roda para tratar várias pessoas, tá certo? Então, acho que é isso. Lindo demais essa roda. É muito linda essa roda medicinal, é maravilhosa. E a gente agradece a Judy Hall, né? A Judy Hall que traz tantos conhecimentos. Ela tem livros maravilhosos sobre cristais, vale a pena quem quiser continuar estudando. Então, fiquem com Deus, um grande
Beijo no coração de cada um de vocês. Déia, linda, sempre seja bem-vinda aos nossos programas. Semana que vem, segunda-feira, eu espero você no nosso programa Viver Melhor. Já deixa aí o seu comentário, deixa a sua curtida, curte, segue a página Rádio X40. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, é só entrar na minha página Cris Coe Terapias Integrais e tem muito mais conteúdo pra gente aqui na Rádio X40 a partir de segunda-feira. Grande beijo, espero vocês a 1h, segunda-feira.